Vamos falar de reforços? Nesse vídeo nós vamos falar do pacotão de reforços que o Vasco vem preparando para a janela de transferência no meio do ano. E nesse pacote já tem nome importante, já tem jogador contratado, né? E tem jogador sendo sondado, e tem jogador que já disse sim, né? Para o Vasco da Gama, já disse sim, apontando o interesse de jogar no Vasco da Gama. E nesse vídeo você vai ficar sabendo de tudo, por isso eu peço a você que fique até o final. E nesse vídeo também vamos falar um pouco da partida de hoje, às 7 horas da noite, no estádio de São Januário, pela Copa Sul-Americana. Vasco tem jogo importantíssimo. Se pretende continuar nesta competição ou não, eu não sei, mas Vasco que tem jogo importantíssimo contra o Olímpia, 7 horas da noite no estádio de São Januário. Então fica nesse vídeo que vocês vão saber tudo sobre isso. Salve, salve família vascaína. Megamente aqui falando com vocês, estamos juntos aqui para mais um vídeo no canal. Nesse vídeo vamos tratar do pacotão de reforços, posições, né, que vão ser críticas para esses reforços chegarem, posição que o Vasco tem deficiência, o Vasco não está bem nessas posições, então vão ser contratados. Já tem um pacotão de 4 jogadores nesse bolo, já tem jogador que já assinou e chega no segundo semestre aí da temporada, né, e tem 3 jogadores. Inclusive um já disse sim para o Vasco, outros dois estão sendo sondados ainda, estão vendo quais são as condições desses jogadores, o que tem que pedir, qual é o salário, pedida de salário, tempo de contrato. Então está sendo decidido tudo isso. Uma vez que, né, infelizmente o Hulk não fechou com o Vasco, tudo indica que o Hulk vai para o Fluminense ou para o São Paulo, ainda não se sabe, mas com o Vasco ele não fechou. Então tem mais 4 reforços chegando aí no Vasco aí para a temporada. Lembrando que Renato Gaúcho falou que tem que ter por volta de 6 reforços. Primeiro reforço que eu vou falar para vocês é Paulinho. Paulinho do Almeida, do Alveida, né? Alveiva, né? Mineiro do Vasco, no Vasco, que era jogador do América Mineiro. Paulinho, lateral esquerdo do América Mineiro, foi contratado pelo Vasco em um pré-contrato. Ele se apresentará ao clube carioca no segundo semestre de 2026, após um vínculo com o América Mineiro terminar em junho. O jogador, que tem 21 anos e é considerado como uma aposta promissora no setor defensivo, e terá um contrato com o Vasco, né, de 4 anos com o Vasco, né? Esse jogador, 21 anos, que estava no América Mineira, jogador promissor, que vai jogar na lateral esquerda, né? Uma deficiência. Provavelmente um desses laterais vão sair fora, né? Ou vai sair Piton, ou vai sair um outro jogador, aquele, acho que não lembro, Avelar. Um desses dois vai sair, porque vai vir um lateral esquerdo, ou vão negociar o Cuiabano no meio do ano, ainda fica aí. Nós vamos estudar sobre isso aí, vamos procurar saber para saber se Cuiabano vai embora. Outro jogador que já disse sim é Juan Barreta, né? Um argentino que joga lá no México. Esse jogador já disse sim ao Vasco, né? O empresário dele já foi em cima dele, perguntar para ele se ele tem intenção de jogar no Vasco. Aí ele provavelmente ele projeta uma volta ao futebol brasileiro, uma vez que ele não tem tido muitas chances na seleção argentina e quer ter mais chances na seleção argentina. Então, provavelmente esse jogador vai pintar no Vasco. Não sei se você conhece o Juan Barreta. Esse jogador provavelmente estará pisando no Vasco. Outro jogador que o Vasco tem sondado bastante, o Vasco tem entrado em conversas, ainda que informais, é o Everton Cebolinha, que perdeu espaço no Flamengo, tem sido pouco aproveitado no Flamengo, pouca minutagem no Flamengo. O Vasco vem sondando e entrando em contato ali informalmente para ver se consegue trazer o jogador para cá, para ver se consegue pegar o jogador pelo menos por mais essa final de temporada e a temporada que vem. O Everton Cebolinha aqui ainda tem muito futuro no futebol, ainda tem condições de desempenhar um bom futebol, apesar de não estar tendo chances no Flamengo, pois o Flamengo tem um elenco muito recheado e o mesmo não está tendo muita chance. Quer jogar, então seria uma ótima opção. O Vasco tem sondado esse jogador. Esse jogador é um jogador muito bom. Eu quero a tua opinião. Cebolinha cairia bem no Vasco? O que você acha? Você acha que Cebolinha cairia bem no Vasco? Apesar da rivalidade entre as duas equipes, Cebolinha cairia bem no Vasco? Eu acho que sim. E tem mais um jogador que o Vasco vem buscando, o Vasco vem sondando, que se trata de Wallace.
do Cruzeiro, o jogador também é um volante, o Vasco tem muito interesse nesse jogador, a contratação tá ali, a negociação, sondagem e essas coisas que eu já falei sobre término de contrato, sobre o contrato que ele quer pro Vasco, salário e tal, pá, e o Vasco vem querendo contratar também esse jogador para a posição. Agora eu vou falar um pouco das posições que o Renato Gaúcho mesmo, né? Falou que o Vasco tem deficiência e que ele quer contratar esses jogadores para essas posições, né? Um volante de perfil de mais chegada na área. O Renato Gaúcho quer um volante de perfil que chegue mais na área, que não fique só parado ali atrás tocando bola, não. E também um atacante canhoto para atuar pelo lado direito. Ele quer um atacante canhoto que vai atuar do lado direito. E o Vasco vem correndo atrás dessas posições, né? Tanto a diretoria quanto a comissão técnica entende que o Vasco precisa de mais alternativas para fazer gol, portanto, tentando contratar mais atacantes, uma vez que Marina Enestrosa ainda não conseguiu se entrosar no Vasco e o Vasco precisa de gente para essa posição. A diretoria também avalia contratar um zagueiro destro, né? Tem isso. Fora esses jogadores que eu já falei, ainda tem mais essas posições, né, ali pontuais que o Vasco pretende contratar mais jogadores. E agora, gente, falando um pouco do jogo do Vasco contra o Olímpia pela Copa Sul-Americana, né? Hoje em São Januário às 19 horas, o Vasco tem esse jogo como um jogo importantíssimo, apesar do Vasco não entrar totalmente com a sua equipe titular, mas os titulares ficarão no banco, né, à disposição de Renato Gaúcho, caso seja preciso colocar. Já se ouve dizer por aí pela imprensa que o Olímpia não virá com o time titular, pois o Olímpia está disputando outros campeonatos lá no país deles. Então não virá com o time titular. A gente ainda não sabe se isso é verídico ou inverídico, mas em sendo verídico, o Vasco vai entrar com aquela equipe alternativa que ele sempre entra mesmo. Não sabe se ainda se é Léo Jardim ou Daniel Fusato. Acredito que seja Léo Jardim. Vai ser Puma Rodrigues na lateral, vai ser o Robert Renan, Lucas Freitas e Saldívia, porque o Cuesta foi expulso no jogo contra o Audax Italiano e não poderá jogar essa partida. E do lado direito, esquerdo, Lucas Piton, Cuiabano não vai jogar nesse momento. Na frente vai ser Tietê. Hugo Moura recebe uma nova chance para jogar e não se sabe ainda se Rojas ou Cauã Barros. Eu acredito que ele vai entrar com o Rojas, porque o Rojas, quando entrou, tem, né, desempenhado melhor a função. Na frente, Spinelli centralizado, né? Talvez ele vá usar o Maurino Inestrosa do lado esquerdo, na posição que é de Andreas Gomes, e vai usar o Nuno Moreira mesmo na direita, como ele havia vindo usado, né? Pois Nuno Moreira não tem jogado no time titular, então talvez vá fazer essa escalação. Daniel Fusato, Puma Rodrigues, Lucas Freitas e Zaldívia. E na esquerda, Lucas Pitão. No meio, Tietê, Hugo Moura, Rojas, Zou Baixo. Na frente, Spinelli, Inistrosa e Nuno Moreira. O que você acha dessa escalação? Essa escalação é boa? Dá para o Vasco ganhar? Lembrando que parece que a Sul-Americana nos quer. Apesar do Vasco não querer a Sul-Americana quer o Vasco, porque a tabela do nosso grupo, que é o grupo G, tem dois times em primeiro lugar com 4 pontos, um time com 3 pontos e o Vasco com 1 ponto. Se o Vasco ganhar o Olímpia, fica todos os 3 times ali na posição com 4 pontos, ainda tendo mais 3 rodadas para ser disputada. Então ainda há a chance do Vasco se classificar nessa Copa Sul-Americana, apesar de eu particularmente achar que era melhor o Vasco se despedir dessa competição e ficar tranquilo, focado somente na Copa do Brasil, que se nós se classificarmos para a oitava de final na Copa do Brasil, receberemos 3 milhões, né, de premiação e também temos o Campeonato Brasileiro, que domingo temos um jogo mais difícil da nossa temporada, que não conseguimos ganhar do Flamengo já há muito tempo, muitos jogos no Campeonato Brasileiro, parece que tem mais de uma década que o Vasco não ganha do Flamengo, então o Vasco tem que se posicionar e se dedicar somente a esse Campeonato Brasileiro ou deixar toda a Copa do Brasil, não para segundo plano, mas também a Sul-Americana para segundo plano. Então eu volto a falar com você. Se você está chegando aqui agora no nosso vídeo, possivelmente tenha chegado até aqui essa parte do vídeo, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, que ative o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos que nós colocamos por aqui. E mais a mais, gente, fiquem todos com Deus e até nosso próximo vídeo.